política externa. O que o senhor acha da administração Celso Amorim no governo Lula em relação à política externa? No governo Dilma não teve política externa. Qualquer palavra menor do que extraordinária e brilhante não será justa com o Celso Amorim, o que ele fez. Empoderado pelo Lula, sim, que tinha um conselheiro pessoal nessa área, que tinha valores muito interessantes, Marco Aurélio, não tinha a grandeza e a percepção de mundo que o Celso Amorim tem. Uhum. O que o Celso Amorim fez foi projetar o Brasil para ser uma nação do centro do respeito internacional. E fez isso em questões intrincadas, como, por exemplo, a questão nuclear do Irã. Do Irã? O acordo que foi assinado e que o Trump agora imprudentemente está rasgando isso, e está tensionando dramaticamente as relações dele, Trump, com a Europa, esse acordo foi desenhado pelo Celso Amorim. Sim, senhor. Para o brasileiro saber. Isso. Por puro amor à paz internacional, por puro apego à solução pacífica dos conflitos, o mais puro sentimento, que está tudo rasgado nesses tempos de Michel Temer e PSDB, que são os princípios do Barão do Rio Branco. Né? A solução pacífica dos conflitos, a autodeterminação dos povos, não intervenção, por uma ordem internacional assentada no direito, na lei. E isto é, na minha proposta, no meu projeto nacional, uma das duas pernas onde eu posso afirmar que defenderei um projeto nacional. Sim. O projeto de defesa, eu rabisquei aqui rapidamente as questões, e a política externa absolutamente proativa. Os valores do Celso Amorim são aqueles que eu cultivo há muito tempo. Perfeito. Evidentemente que eu quero fazer algumas adaptações a algumas questões. Então aí que eu perguntaria ao senhor, de lá para cá, houve a Venezuela... O mais grave de todos os problemas. E eu quero comentar isso porque o brasileiro precisa saber o que está Então vamos lá. Veja, o PT, por uma solidariedade meio pouco crítica ao campo da esquerda, né, o PT não percebeu... O senhor não se considera no campo da esquerda? Eu me considero, mas só que eu vivo em permanente modernização. Sim. Então, vamos lá, tem um caso concreto. O Chaves foi uma resposta algo tosca, mas muito interessante para a aguda falta de espírito nacional de uma certa elite da Venezuela. Sim. Então ali é uma reação nacional, é uma reação solidária aos pobres, é uma reação genuína. E a Venezuela conseguiu sustentar o chavismo porque os preços do petróleo passaram aí uns 6, 7, 8 anos muito altos. E, de novo, revelando esses limites da esquerda, tradicional, latino-americana, brasileira e tal, não se percebeu a necessidade estratégica de sair do nacional consumismo insustentável para um projeto de produção autônomo, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com a estruturação do sistema financeiro, que seja vinculado à produção e não ao rentismo, à especulação e às cadeias internacionais de domínio e prepotência. Isso é o mesmo fenômeno brasileiro, mesmo, rigorosamente. Não é? Então o que acontece? O Chaves consegue se manter com todas as graves interdições e sofrimentos e consegue passar para o Maduro. O Maduro ia sofrer a mesma coisa da Dilma e aí resolveu endurecer. Neste momento, eu acho que nós perdemos o passo. A política externa brasileira. Ainda com a Dilma. Nós, ao invés de, no privado, com a força, com a autoridade moral, com a natureza, com a natural liderança que o Brasil tem, essa canalha dos tucanos não sabe, não quer que o povo saiba, eles sabem. Mas vivem dizendo que nós politizamos as relações externas. O Brasil tinha 5 bilhões de dólares de superávit bilateral com a Venezuela. Era o nosso quarto mais importante parceiro bilateral no mundo. Isso tudo foi para a lata do lixo. Milhares de empregos, centenas de milhares de empregos no Brasil foram perdidos porque o Brasil perdeu o passo na crise da Venezuela. É verdade. E aí nós ficamos ali. Entre o governo, nós ficamos omissos em mediar o conflito, em acessar o Maduro para dizer, olha, vamos administrar uma transição, não é com truculência, vamos organizar isso aqui, fazer um grupo aí, o Grupo do Rio, já estava institucionalizado, vamos criar aqui um caminho de construir uma mediação, desarmar essas bombas, isolar os fascistas venezuelanos, etc, etc. Porque a nós interessa a estabilidade política da Venezuela. E não queremos intrusão de potências estrangeiras, seja as quais forem, esse é o meu ponto de vista, no nosso território. Não conseguimos essa proeza, ficamos alisando unilateralmente, virou um dogma ideológico, os americanos entraram para fazer propaganda aqui no Brasil, virou uma coisa que o coxismo, se o cara quer ser solidário com refugiados, com um país de imigrantes como o nosso, parece que é
enfim, eu estou muito chocado, por isso que eu transformo tudo isso em energia para ganhar essa presidência da República, para fazer uma desratização geral. Eu entendo que o senhor não faria restrição à entrada de imigrantes Em venezuelanos? absoluto, nós temos que protegê-los, nós somos o Brasil. Claro, claro, claro. Olha, há milhões de brasileiros, você e eu sabemos bem, humilhados nos Estados Unidos, Sim. Humilhados na França, humilhados na Alemanha, na Bélgica, em Portugal, e o Trump outro dia separou crianças brasileiras dos seus pais, não é possível. Mas voltando ao ponto. Então, voltando, o que acontece para piorar tudo? Vem o golpe e os canalhas Temer, PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, assumem o papel de vassalos dos Estados Unidos, da política do Big State dos americanos. Do Trump. Né? E passam a isolar a Venezuela. Resultado prático. A Colômbia já tem um antagonismo. O Brasil, né, encosta e começa a ter um antagonismo, ajudando o trabalho de pinça de asfixiar o Estado venezuelano. Isso. Resultado prático. Hoje está cheio de consultores militares e de inteligência da China e da Rússia. Claro. E os americanos, que de bobo não tem nada, convidaram a Colômbia como sempre, para integrar a OTAN. A Organização Militar do Tratado. Como é que é? Nossa grande mídia também não noticiou. Os americanos nem convidaram a Colômbia para integrar a OTAN, que é a Organização Militar do Tratado do Atlântico Norte, quando todo mundo sabe, se a geografia não virou de pé cabeça para baixo, que a Colômbia está no Pacífico Sul. Veja o que está acontecendo na nossa fronteira. E a Colômbia tem com os Estados Unidos uma relação de carne e osso já faz tempo, desde o chamado Plano Colômbia, já faz tempo, que tinha como objetivo aparente combater o tráfico e, na verdade, era uma ocupação política. Nós estamos violentando um espaço conquistado a duríssimas penas desde a Segunda Guerra Mundial para cá, tudo sendo jogado na lata do lixo. E sobre o grande conflito russo, sino-russo versus americano na nossa fronteira. Muito bem. E como é que o senhor vai enfrentar, se eleito, a nossa, qual deve ser a posição da nossa diplomacia em relação a essa nova aliança sino-russa? Putin-Xi. Nós vamos atuar, a minha orientação para o Itamaraty, que é de alta excelência profissional, vai atuar sob forte energia. Portanto, não pode estar com as contas sem pagar na ONU, não pode estar com as contas sem pagar nos organismos multilaterais. O Brasil está sendo um vexame por aí afora. Eu nunca vi o Brasil ser tão mal falado, né, pelos comportamentos das nossas autoridades aqui. Ela será guiada por dois conjuntos de valores. Um eu passo rápido porque já falei, né, os princípios do Barão do Rio Branco. Isso. Não intervenção, autonomia, autodeterminação dos povos, solução pacífica dos conflitos, por uma ordem multilateral assentada no direito. Isso. E vamos agregar, por uma ampla e ativa política de proteção aos refugiados, que são hoje 65 milhões no mundo. Sim. Fruto das guerras por petróleo, basicamente. Perfeitamente. No Médio Oriente, no Oriente Médio e no Oriente Próximo. De outro lado, a política externa brasileira será guiada para buscar no mundo um regime de preferências comerciais e industriais. Eu não aceitarei, sob meu governo, que o Brasil seja transformado num país exportador de produtos de baixo valor agregado, de commodities. Nem maquiladora. Nem maquilador. O Brasil buscará ter um protagonismo global em alguns complexos, de algumas cadeias produtivas globais. Talvez valha a pena a gente explicar o que é maquiladora. São aquelas fábricas... E as peças tudo de fora, você só monta aqui e vende. É isso. Então, isso não gera emprego. 80% do valor do carro produzido aqui no ABC vem do estrangeiro. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. E o segundo grande trend é uma busca de transferências tecnológicas sensíveis. Eu quero que o Brasil tenha um atalho, um fast track, um caminho mais rápido para acessar tecnologias de foguete, satélite, microeletrônica, que nós somos interditados pelos nossos parceiros. Foguete satélite por quê? Porque o Brasil não pode deixar suas comunicações, a vigilância da sua fronteira entregue a satélites estrangeiros, Paulo Henrique. Você imagina as comunicações militares processadas por satélite. E vão fazer isso agora. Já estão fazendo. Já estão fazendo. Já estão fazendo. O satélite que vai orientar as Forças Armadas brasileiras vive lado a lado com uma empresa estrangeira que fornece ao Pentágono. E o GPS que guia os nossos caças, que guia os foguetes brasileiros, que guia os nossos mísseis, todo americano. Que guia o nosso submarino, que guia as nossas naus da marinha com o GPS americano. Então esse regime de transferências tecnológicas sensíveis nós temos que buscar, né, nas nossas relações internacionais. E tensionar o mundo no que estiver proporcionalmente ao nosso alcance. Nós temos alguns potenciais pouco explorados,
por um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods, que estão acabando de liquidar nossa irmã Argentina de novo. Nossa, irmã Argentina. E sua Isso. tosca. Então o senhor poria uns anabolizantes no banco dos BRICS. Anabolizante no banco do BRICS, e quero avançar mais. Eu quero trabalhar com vários programas de financiamento multilateral. Por exemplo, eu tenho conversado, eu estive na França para ver microsatélites, estive na China, conversando sobre essas 3 grandes questões. O comissário lá deu um pulo dessa altura aqui, me falou em livre comércio, eu disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Enfim, mas ele não acredita. Essa é a guia.